Todo dia, a gente deixa rastros digitais sem nem perceber. Cada clique, cada busca, cada interação online contribui para um rastro digital que cresce constantemente. Quando você navega na internet, compra online ou usa redes sociais, está gerando um monte de dados. Esses dados podem incluir seu histórico de navegação, localização, histórico de compras e até suas mensagens pessoais. É verdade que parte dessa coleta é necessária para que sites e aplicativos funcionem, mas é fundamental entender o que acontece com essas informações e como elas estão sendo usadas. Sem esse conhecimento, você pode estar mais vulnerável do que imagina. Sem transparência e práticas responsáveis, esses rastros invisíveis podem ser usados de maneiras que você não espera ou deseja. Por isso, entender a transparência de dados e a responsabilidade social é mais importante do que nunca. É sobre saber seus direitos, entender as implicações da coleta de dados e exigir práticas melhores das empresas que lidam com suas informações. Só assim podemos garantir um futuro digital mais seguro e transparente para todos. Nos últimos anos, vimos vários escândalos de privacidade de dados que mostram a importância da transparência e do tratamento responsável dos dados. A confiança do público nas empresas que coletam e armazenam nossos dados nunca foi tão baixa. Lembra do Cambridge Analytica? Esse escândalo revelou como dados pessoais de milhões de usuários do Facebook foram coletados sem o consentimento deles, abalando a confiança do público na plataforma. A repercussão foi global, com usuários exigindo mais transparência e controle sobre seus dados. Teve também o caso da Equifax, em que hackers acessaram informações pessoais confidenciais, incluindo números de CPF, equivalente ao Social Security Number dos Estados Unidos da América, de mais de 147 milhões de pessoas. Esse incidente destacou a vulnerabilidade das infraestruturas de dados. Esses eventos, entre outros, destacam os riscos reais associados à segurança inadequada de dados e à falta de transparência. A cada novo escândalo, a urgência de medidas mais rigorosas se torna evidente. Eles servem como um alerta sério do que pode acontecer quando as empresas não priorizam a privacidade e a segurança dos dados. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar. Destacam a necessidade de regulamentações mais fortes, maior conscientização do usuário e uma mudança em direção a práticas éticas de dados. Somente assim poderemos reconstruir a confiança e garantir a segurança dos nossos dados pessoais. Transparência no uso de dados significa garantir que você saiba quais dados estão sendo coletados, como estão sendo usados e para qual finalidade. As empresas devem ter políticas de privacidade claras, fáceis de entender e acessíveis aos usuários. Essa transparência deve se estender a como seus dados são compartilhados com terceiros, se for o caso. O objetivo é capacitar os usuários a tomarem decisões informadas sobre seus dados. Transparência gera confiança. Quando as empresas são abertas sobre suas práticas de dados, os usuários podem entender as implicações de usar seus serviços e fazer escolhas conscientes sobre sua privacidade. O uso ético de dados anda de mãos dadas com a transparência. Isso significa que as empresas devem ser abertas sobre como e por que estão coletando dados. Trata-se de as empresas usarem seus dados de forma responsável e ética, mesmo quando não for exigido por lei. A responsabilidade vai além das obrigações legais. Isso significa minimizar a coleta de dados para apenas o que é absolutamente necessário para o funcionamento do serviço. Coletar apenas o essencial ajuda a proteger a privacidade do usuário. Os termos de uso devem ser claros e concisos, evitando jargões jurídicos complicados. A simplicidade nos termos ajuda os usuários a entenderem melhor seus direitos. Os usuários devem ter controle sobre seus dados, com a capacidade de acessar,
modificar ou excluir suas informações como acharem melhor. Esse controle é fundamental para a confiança. Também significa implementar fortes medidas de segurança para proteger os dados do usuário contra acesso não autorizado, violações e uso indevido. A segurança é uma prioridade. O uso ético de dados é sobre tratar os dados do usuário com respeito e cuidado. É um compromisso contínuo com a integridade e a confiança. Responsabilidade social. Indo além do mínimo. Responsabilidade social, no contexto da privacidade de dados, significa que as empresas vão além do simples cumprimento das regulamentações. É sobre reconhecer as implicações éticas da coleta e uso de dados e agir de acordo. Isso inclui ser transparente sobre as práticas de dados, minimizar a coleta de dados e dar aos usuários controle sobre suas informações. Também significa ser responsável por violações de dados e tomar medidas para evitar incidentes futuros. As empresas devem encarar a privacidade de dados não apenas como uma obrigação legal, mas como uma responsabilidade social. Essa abordagem promove a confiança e fortalece o relacionamento entre as empresas e seus usuários. Protegendo seus dados. Passos práticos para os usuários. Embora as empresas tenham a responsabilidade de proteger os dados do usuário, também existem medidas que você pode tomar para proteger suas informações online. Seja consciente das informações que você compartilha online e tenha cuidado ao clicar em links suspeitos ou baixar anexos de fontes desconhecidas. Use senhas fortes e exclusivas para todas as suas contas online e considere ativar a autenticação em 2 etapas sempre que possível. Revise regularmente as configurações de privacidade de suas contas de mídia social e limite as informações que você compartilha publicamente. Ao tomar essas medidas proativas, você pode reduzir significativamente o risco de se tornar vítima de uso indevido de dados e proteger sua privacidade online. O papel da regulamentação GDPR e além. As regulamentações desempenham um papel crucial no estabelecimento de padrões para a privacidade de dados e na responsabilização das empresas. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou GDPR, na Europa, e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia, ou CCPA, são ótimos exemplos desses esforços. Essas regulamentações dão aos indivíduos mais controle sobre seus dados pessoais e impõem obrigações mais rígidas às empresas em relação à coleta, armazenamento e uso de dados. Embora essas regulamentações sejam um passo na direção certa, mais precisa ser feito. Os governos de todo o mundo precisam continuar promulgando e aplicando leis fortes de proteção de dados para proteger os usuários e responsabilizar as empresas. Um futuro de confiança. Privacidade como vantagem competitiva. O futuro da tecnologia não precisa estar em desacordo com a privacidade. Imagine um futuro onde as empresas competem com base na privacidade, onde respeitar os dados do usuário não é apenas um requisito de conformidade, mas um valor comercial fundamental. Tecnologias emergentes como privacidade diferencial e criptografia homomórfica oferecem soluções promissoras para analisar dados preservando a privacidade. À medida que os usuários se tornam mais conscientes de seus direitos de dados e exigem maior transparência, as empresas que priorizam a privacidade serão aquelas que conquistarão e manterão a confiança de seus usuários. Essa mudança para uma abordagem que prioriza a privacidade será essencial para construir um futuro digital mais sustentável e equitativo.